Olá, pessoal do sexto ano. Tudo bem com vocês? Professor Patrick aqui. E depois dessa semana de descanso, nós iremos iniciar o estudo do Plano de Estudo Tutorado, volume 4, o nosso PET. Então, nesses meses que faltam para encerrarmos o ano letivo, nós estaremos estudando o PET 4 nessas 6 semanas, que são os conteúdos que estão aí na tela de vocês. Nessa primeira semana, nós vamos estudar as medidas de comprimento. Na semana 2, medidas de superfície. Na semana 3, medidas de volume e capacidade. Na semana 4, medidas de massa, tempo e temperatura. Na semana 5, nós vamos estudar probabilidade. E na semana 6, estatística. Então, nesse vídeo, nós vamos fazer uma introdução da semana 1. Vou fazer breve comentário sobre o conteúdo, tá? Então, nessa semana 1, começando lá na página 24, a unidade temática é grandezas e medidas, e o objeto de conhecimento é problemas sobre medidas envolvendo grandezas, como comprimento, massa, tempo, temperatura, área, capacidade e volume. Nessa semana 1, nós vamos estudar apenas grandeza, comprimento, tá? Aí tem a habilidade, tem os conteúdos relacionados. E começando o nosso estudo, primeiro, o que é medida de comprimento? Então, tem um contexto histórico que fala que com a Revolução Francesa, no fim do século XVIII, formou-se uma comissão que apresentou um projeto adotando o metro como unidade de base de comprimento, definido na época como a 10ª milionésima parte de 1/4 do meridiano terrestre. E o Sistema Internacional de Unidades, que é conhecido como SI, ele adota o metro como unidade padrão de medida de comprimento. Representamos o metro pela letrinha M minúscula. E abaixo aqui nós temos os múltiplos e os submúltiplos no metro. Então o metro fica centralizado, que é a unidade fundamental. À direita são os submúltiplos, ó. O decímetro, o centímetro, o milímetro. E aqui nós temos a abreviação de cada um deles, ó. Decímetro é dm, centímetro é cm, milímetro é mm. E tem os múltiplos também, ó. Decâmetro, hectômetro e quilômetro. Então, tem a unidade fundamental, que é o metro, os submúltiplos e os múltiplos, tá? Por que nós falamos que o SI adota o metro como unidade padrão de medida? Alguns países, principalmente os anglo-saxões, Inglaterra, Estados Unidos, África do Sul, Austrália, eles utilizam a jarda como a unidade padrão. Aí tem milhas, tá? Provavelmente quem já assistiu algum filme norte-americano, às vezes quando vê placa de trânsito, lá não vai estar quilômetros, vai estar milhas, tá? Porque é uma outra unidade de medida. Mas é que é utilizada no Brasil e em grande parte do mundo, é o metro, que é a unidade padrão. E como que nós posicionamos e lemos essas medidas de comprimento? Então, como vocês podem ver agora, ó, nós estamos usando as letrinhas aqui, ó, que representa o que a gente viu anteriormente, tá? Então, é bom poder lembrar, ó, quilômetro é km, hectômetro hm, decâmetro DAM, metro é só a letrinha M, e também os submúltiplos que eu já passei para vocês. Então, é muito bom lembrar disso daqui, tá? Então, tem um exemplo aqui, ó, o número 23,034 decâmetros na tabela. Como que nós vamos posicionar? Vamos chamar isso daqui, ó, de casinha, tá? Então, em cada casinha, em cada casa, vamos poder ter apenas um algarismo. Então, como que a gente vai posicionar? Primeira coisa, nós vamos ver aqui, ó, qual que é a unidade de cada, ó, o DAM, que é o decâmetro, que está aqui, tá? Então, o último número aqui, o último algarismo, que vai estar na casa das unidades, que é o 3, ó, é o que ele vai ficar nesse que está indicando qual que é a unidade, tá? Então, decâmetro, ó, o 3 aqui, ó, que está na casa das unidades, vai ficar aqui, ó. Então, a vírgula fica junto. Então, o 2 vai ser posicionado à esquerda e nós posicionamos os demais, ó. 0, o 3 e o 4. Um algarismo em cada casinha. E como que nós lemos esse número? Primeiro, nós lemos o número à esquerda da vírgula com a unidade indicada.
Então, 23 decâmetros. E depois nós demos o número à direita da vírgula com o nome da última ordem indicada, ou seja, 23 decâmetros e 34 centímetros, tá? Então é o que tem aqui, ó, 23 decâmetros e 34 centímetros. E como que nós transformamos unidades? Então, para transformar uma unidade superior numa unidade imediatamente inferior, multiplica-se por 10. Ou seja, desloca-se a vírgula uma ordem decimal para a direita e completa-se com zeros quando necessário. Para transformar uma unidade inferior em uma unidade imediatamente superior, divide-se por 10, ou seja, desloca-se a vírgula uma ordem decimal para a esquerda e completa-se com zeros quando necessário. Então, basicamente, o que é tudo isso? Quando a gente fala que eu tenho 1 metro, o metro tem quantos centímetros? Eu quero transformar o metro, que está aqui, em centímetro, que está aqui. Eu quero sair daqui e quero vir aqui, ó. Então, 1 metro tem quantos centímetros? Então, eu vou andar, ó, para direita, ó, da esquerda para a direita. Eu vou andar quantas casas? Ó? 2 casas. Então, eu vou pegar o 1, vou multiplicar por 10, que é 10, e eu pego esse resultado e multiplico por 10 de novo, que é igual a 100. Então, 1 metro é igual a 100 centímetros. Isso daqui que significa a multiplicação, tá? Então, quando a gente estiver andando, ó, da esquerda para a direita, nós vamos multiplicar por 10 o número que nós temos a cada casinha que nós passamos, tá? Por exemplo, 1 quilômetro. Deixa eu mudar aqui a tela. 1 quilômetro é quantos metros? Então, a gente também pode trabalhar deslocando a vírgula. Lembra que a gente viu que 1 quilômetro é como se fosse 1,000. A parte decimal minha aqui é 0. Então, parte decimal é 0. É como se a gente não fosse ler ela. A gente lê apenas a parte inteira, que é 1. Então, 1 quilômetro. O que significa eu deslocar a vírgula? Eu quero em metro, não quero em metro? Então, como que a gente transforma isso aqui em metro? Eu vou deslocar a vírgula até chegar no metro. Cheguei no metro, 1 quilômetro é igual a 1000 metros, certo? Então, tem dois exemplos aí, ó. Por exemplo, aqui, ó, 42,74 quilômetros. Então, é como se eu tivesse aqui, ó, um 4, vai ficar fora aqui, porque é um algarismo em cada casinha só, tá? Então, 42, ó, a unidade que está aqui, ó, é aonde que vai terminar o último algarismo da parte inteira, que é o da casa das unidades, o 2. Aí aqui eu tenho 7 e aqui eu tenho o 4. E eu quero transformar isso daqui em metros. Então, para mim transformar isso daqui em metros, eu vou pegar essa vírgula que está nessa posição e eu vou colocar a vírgula onde? Aqui nos metros, ó. Mas aqui não tem número algum. Quando não tem nenhum número, qual algarismo que representa o nada na matemática? O zero. Então, 42,74 quilômetros em metros é 42.740, que foi isso daqui que o PET já trouxe como resultado. Agora vamos ver a letra B. A letra B eu tenho 321,2 decímetros, ó. dm. Então, a vírgula vai ficar aqui no decímetro, ó. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, ó. 1, 2, 3. E da parte decimal, depois da vírgula, eu tenho 2. Então, eu distribuí todos os algarismos conforme nós vimos aqui, ó. Coloca a vírgula na unidade que nós temos, preenche um algarismo em cada casinha, e eu quero transformar isso daqui no quê? Em decâmetro. Cadê o decâmetro? Ó? O decâmetro está aqui. Então, eu quero trazer a vírgula daqui e colocar a vírgula aqui. Se eu colocar a vírgula aqui, que número que eu vou ter? Ó? Eu vou apagar essa, eu vou ter 3 decâmetros e 212 centímetros. Tá? Então, nós vamos somente andar com a vírgula de acordo com o que for nos passado. Tá? Vamos fazer mais um exemplo aqui, ó, que o PET não traz. Ó. Vamos transformar 10 centímetros em metros.
tá? Então, eu tenho 10 centímetros. Tá vendo que não tem a vírgula? Quando não tem a vírgula, ele quer dizer que a parte decimal é tudo zero. Então, 10 centímetros é como se a vírgula tivesse aqui, ó. Aí eu tenho 0 das unidades e eu tenho 1 das dezenas, ó. 10, vírgula, e a parte decimal que é tudo zero. Então, eu tenho centímetros, ó, 10 centímetros. E eu quero em metros. Então, eu quero trazer a vírgula de lá e colocar a vírgula aqui. Se eu fizer isso, o que eu vou ter? Ó? A minha parte inteira, que era 10, agora é a parte decimal. Ó. A minha parte decimal é 10. Mas a minha parte inteira não aparece. Então, sempre que não aparecer, conforme foi dito aqui em cima, nós vamos completar com zeros quando necessário. Então, 10 centímetros, transformando em metros, então nós podemos escrever assim, ó, que 10 centímetros é igual a 0,1 metros, porque o zero aqui na parte decimal, à direita, eu posso tirar ele, mas se eu quiser deixar também sem problema algum. É a mesma coisa que 0,10 metros, tá? Então, transformação de unidades. Coloco um algarismo em cada casa. O número que nós tivermos, que está sendo indicado, é onde que nós vamos colocar a vírgula, e nós vamos apenas caminhar com a vírgula para a direita ou para a esquerda, de acordo com o que for pedido. Então, agora, para encerrar, conceito de perímetro. O que é o perímetro? É a soma das medidas dos lados de um polígono. Então, aqui nós temos um retângulo. Então, eu vou somar 10 mais 6 vai dar 16? Não. Por quê? Se eu tenho um retângulo, a primeira coisa que vocês têm que observar é o seguinte, ó. Os lados opostos de um retângulo, eles possuem as mesmas medidas. Então, se esse lado aqui mede 10 metros, esse lado aqui também mede 10 metros. E esse lado mede 6, esse daqui também mede 6. Agora sim eu posso somar os 4 lados. 10 mais 10, 20. 20 mais 6, 26. 26 mais 6, 32. Tá? Então, perímetro, basta somar todos os lados, mas se algum lado não tiver a medida indicada, aí vocês precisam analisar e verificar qual vai ser o valor desse lado, certo? Então, vamos dar uma passada aqui agora nas atividades. A A1 é para vocês numerarem corretamente, tá? Então, vocês vão ler aqui, ó, metro do metro, quilômetro, centímetro, múltiplos do metro e submúltiplos. E de acordo com o texto trazido pelo PET, também com o que foi passado nesse vídeo, vocês vão preencher aqui, cada uma dessas afirmações representa essas palavras aqui em cima, tá? Aí na 2, vocês vão escrever por extenso os valores a seguir. Aí vocês lembram aqui, ó, que tem aquele exemplo do 23,034 decâmetros. Então, primeiro, vocês utilizam essa tabelinha, coloquem esses números na tabela de forma correta, tá? Aí vocês vão ler, ó, primeiro a parte inteira, que está antes da vírgula, que está à esquerda da vírgula, e vão colocar a palavrinha indicada aqui, ó, se é decâmetro, se é metro, se é centímetro, se é milímetro, e depois vocês vão ler, escrever como que se lê a parte à direita da vírgula, tá? E por último vão colocar a unidade da última casinha ocupada. Então aqui nesse exemplo, ó, 23 decâmetros e 34 centímetros, tá? Então, vocês vão fazer a mesma coisa com essas três questões da questão 2. Na questão 3, vocês vão transformar para a unidade indicada. Então, utilizem essa tabelinha aqui, ó. Vou fazer um exemplo para vocês, tá? Eu vou fazer aqui, ó, a letra B, tá? Vai ficar a letra B feita para vocês, ó. Então, primeira coisa, eu vou posicionar esse número na minha tabelinha. Então, eu tenho a minha medida em quê? Em HM, que é hectômetro. Verifiquei isso, não verifiquei? Então, a vírgula vai ficar aqui, ó. O que eu tenho à esquerda da vírgula? Eu tenho apenas o zero. Coloco o zero aqui. O que eu tenho à direita? 0, 6 e 2. Então, o 0 aqui, o 6 aqui e o 2 aqui. Tá? Então, distribuí esse número aqui na minha tabelinha. Certo? Lembrando que é um algarismo em cada casa. E eu quero transformar o quê? Eu quero transformar hectômetro em metro. Então, eu vou tirar a vírgula, ó, que estava aqui, ó, e vou colocar a vírgula lá na casinha do metro. Colocando a vírgula aqui na casinha do metro, ó, a minha parte inteira, 006. O zero à esquerda faz alguma diferença? Não, então eu posso tirar.
Então, eu vou ter 6,2 metros, tá? Então, distribui todos esses números na tabelinha de forma correta, colocando a vírgula na casinha indicada aqui primeiro, um algarismo em cada casa, e depois vocês vão deslocar essa vírgula para a casinha que nós queremos transformar. Aí lembrem, se precisar, vocês podem completar as casinhas com zero, e se tivermos zero à esquerda ou zeros à direita sobrando, nós podemos retirar eles sem problema algum. E agora, na questão 4, deixa eu passar a tela aqui. A questão 4 e a questão 5 são probleminhas, tá? Então, a questão 4 traz um modelinho, que temos uma avenida. Então, nessa avenida tem mercado, tem agência bancária, farmácia e agência dos Correios. Aí fala, a distância entre o mercado e a agência dos Correios é de 1,5 quilômetros. Aí fala que a farmácia está a 840 metros da agência bancária e a 220 metros da agência dos Correios. Qual é, em metros, a distância entre o mercado e a agência bancária? Então, ele quer essa distância aqui, ó. O que vocês têm que calcular é essa distância, tá? E ele quer essa distância em metros, tá? Então, eu coloquei ali, ó, esse valor, que é um valor X que nós queremos encontrar em metros. Só que vocês, ao vocês lerem o enunciado, a dica que eu dou é vocês colocarem todas as unidades de medidas em metros, tá? Então, aqui tem 840 metros, aqui tem 220 metros, mas aqui tem, ó, 1,5 quilômetros. Então, a dica é transformar essa medida em metros, tá? Coloquem as distâncias aqui, aí vocês vão fazer continhas de mais e de menos e vão chegar nessa medida que vocês precisam encontrar. E por último, na questão 5, a Anice ela sempre gostou de resolver problemas envolvendo sistema métrico decimal. Ela sabe que o perímetro de um determinado triângulo é 0,187 metros e dois de seus lados têm 0,51 decímetros e 92 milímetros. Logo, determine a medida do terceiro lado em centímetros. Ó. Observe, eu quero a medida do terceiro lado em centímetros. E eu sei que o perímetro está em metro, eu tenho um lado em decímetro e um lado em milímetro. Então, lembra, o que é perímetro? Perímetro é a soma de todos os lados. Então, eu tenho dois lados e eu tenho um perímetro. Eu quero encontrar a medida desse terceiro lado. Então, a dica é a mesma. Coloque tudo numa mesma unidade de medida e eu já deixo como dica colocar tudo como centímetro, porque é o que o exercício quer como resposta, certo? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, deixe a mensagem, seja no Conexão Escola ou no meu WhatsApp, no privado, que à medida do possível eu retorno para vocês, tá? Bons estudos a todos, até a próxima, tchau, tchau!